Deu vozão no Morumbi. Quebrou o tabu, meu amigo. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Vitória alvinegra no Morumbi, 1-0. Gol do senhor Pedro Henrique, né? Outrora criticado aqui. Pô, tá entregando pouco, a gente espera mais do Pedro Henrique. E hoje, sem dúvidas, né? Obviamente pelo gol, isso fica muito mais latente. O Pedro Henrique é um dos personagens principais dessa conquista alvinegra lá em São Paulo, né? Contra o tricolor paulista. Sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então a gente está rumo aí aos 12 mil inscritos no canal, um passinho de cada vez, feliz por cada novo inscrito, por cada notificação, fico muito grato aí por todo mundo que acompanha o canal, que tem curtido o conteúdo, e o pedido de sempre é, pô, se você chegou agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa moral pra gente continuar crescendo e evoluindo. E aí tem uma parada do hype, você deixa o hype, ajuda demais aqui. Enfim, agradecendo a todo mundo. E outra coisa, fala o que você quiser também. Se não quiser dar um like também, não tem problema nenhum. O mais importante é a gente bater esse papo aqui. Se você quiser deixar um comentário também, só o filé. Vamos bater um papo sobre essa vitória do Ceará, que eu dizia no futebolês, né? Para quem não sabe, trabalho no futebolês, né? Uma equipe de esporte do sistema Jangadeiro, filiada ao SBT de Fortaleza. E eu dizia hoje, até fiz questão de fazer um cortezinho e colocar no Instagram, não como profeta, né? Pô, agora é muito fácil, né? Depois que ganha, não foi muito bem esse o objetivo. A ideia era dizer que eu acreditava numa vitória do Ceará hoje, ou numa graça, como eu batizei o vídeo, o comentário, pelas características do jogo. Eu não sou um exímio otimista, não. Eu sou muito mais realista do que aquela pessoa que fica viajando na maionese, tentando encontrar só as coisas positivas. Pelo contrário, às vezes eu foco demais até naquilo que não é tão bom para mim não criar tanta expectativa e acabar me frustrando de maneira geral. Falo isso na vida de maneira geral. Então, hoje, o meu otimismo, a minha visão mais positiva, era pela característica que o jogo oferecia ou poderia oferecer ao Ceará. E com o que é que eu via? Qual era a minha análise pré-jogo? Era de um São Paulo extremamente pressionado, teve protesto do torcedor, teve cartaz, teve um público diminuto no Morumbi, pouquíssimas pessoas no Morumbi. Um São Paulo que vinha de 3 derrotas, Santos e as 2 para a LDU, um time extremamente pressionado pela eliminação na Libertadores e que precisava dar uma resposta diante de todo esse caos financeiro que o time está passando. Time extremamente com desfalques um atrás do outro. O São Paulo perdeu o André Silva, perdeu o Caleri, perdeu o Rian Francisco, o Oscar tá sem jogar, o Tolói começou o jogo hoje, era o terceiro jogo dele pelo São Paulo, pouco tempo depois ele se machucou e foi substituído. Então é uma sequência de problemas que o São Paulo estava administrando. E além disso, era um São Paulo que precisava dar uma resposta para o seu torcedor e precisaria sair para o jogo. Não poderia ser um time extremamente precavido ali com medo de perder, covarde, ficando ali esperando. Não, eu imaginava um São Paulo indo para cima, tentando jogar, e até me surpreendeu um pouco quando o Crespo veio com 3 zagueiros. Confesso que eu demorei a processar a ideia de que, de fato, ele vinha com 3 zagueiros ali, zagueiros mesmo, para poder tentar, sei lá, dar uma sustentação, liberar os alas, liberar o meio de campo. Não fez muito sentido, tanto é que é uma mudança que o Crespo desfaz no intervalo. E aí, todo esse cenário me levava a crer que o Ceará sabe jogar contra times que são desse jeito, que vêm para cima, que precisam se expor. O Ceará é um time que marca baixo. Pressiona na saída de bola, mas que marca baixo muitas vezes. Quando o time adversário agride a segunda linha, baixa, recompõe, fecha o meio, obriga o adversário a jogar pelos cantos, excessivamente nos cruzamentos, para que a defesa do Ceará possa fazer o corte de cabeça. Tanto é que o Ceará sofreu muito pouco. No primeiro tempo, especificamente, tem uma bola na trave lá que é uma falta que é rolada para o lado direito, vem um chute, a bola desvia e encobre o Bruno e pega no travessão, e uma finalização ou outra mais perigosa de fora da área. Mas assim, nenhuma jogada com mais competência de ser trabalhada, de encontrar o Luciano, alguns lançamentos até que circularam dentro da defesa do Ceará, mas que depois veio o corte. Então foi um Ceará que se protegeu, foi um Ceará que usou o contra-ataque no começo do primeiro tempo, do meio para frente ali do primeiro tempo, foi um time que teve muita dificuldade de fazer esse jogo acontecer. Essa é que é a grande verdade. O Ceará se desfez da bola em boa parte do primeiro tempo. No finalzinho consegue equilibrar, consegue algumas bolas paradas, consegue algumas jogadas ali pelos lados com o Galeano. O Baia foi um jogador mais discreto. Então, daí vem uma mudança que é capital dentro dessa característica de jogo. Então, era um Ceará que, dentro da sua proposta, fazia um jogo aceitável
Não é um jogo bonito, não é um jogo que agrada demais o torcedor. O Ceará vive naquela linha tênue, né, entre ser eficiente e acabar não agradando tanto o torcedor pelo seu estilo de jogo. Então o torcedor fica sempre naquela apreensão, porque a linha é muito tênue, e se o adversário faz 1-0, o Ceará se complica muito, mas se é o Ceará que sai na frente, aí é o adversário que vai ter muita dificuldade de conseguir essa virada. E aí o que o Léo Condé faz? Traz um cara que a gente cobrava, eu mesmo falei aqui em tom de crítica que o Pedro Henrique era um jogador que estava entregando muito pouco, que estava fazendo, ele estava muito aquém daquilo que se esperava dele, por ele ser talvez a principal contratação do time na temporada, ao lado do Pedro Raul, e era um cara que precisava ser recuperado, que precisava voltar a brilhar, voltar a ser útil ao time do Léo Condé. Foi assim contra o Vasco, já tinha sido assim em outras partidas que ele vem entrando e vem ganhando confiança, e hoje foi uma mudança capital. E não estou falando só pelo gol não, mas pela utilidade acima do que o Paulo Baia fez no primeiro tempo. Até acho que o Paulo Baia tem sentido o Paulo Baia ser o jogador titular, mas hoje, especificamente contra o São Paulo, não foi um grande jogo, e o Pedro Henrique entra, tem a oportunidade, com frieza faz o gol, e daí para frente é um São Paulo que veio para cima, mas muito desorganizado, muito atabalhoado, e o Ceará voltou para a sua condição de um time que se defende bem e que aproveita os contra-ataques. E aí teve chance, teve um pênalti marcado que depois o VAR acabou desfazendo, mas além do Pedro Henrique, um outro destaque que eu faço do jogo é o próprio treinador Léo Condé, porque ele foi fazendo as mudanças no time certo. Ele tira o Lourenço, que não fazia um bom jogo, coloca o Zanocelo, que claramente ainda tem alguma dificuldade, talvez ali de ritmo. Tecnicamente você percebe que ele sabe que ele entrega, mas de ritmo ele ainda não corresponde tanto, e é um jogador que participa do jogo. Depois entra o Vina e o Guilherme, um Vina que acaba que dentro do contexto do jogo não aparece tanto, mas na hora que precisa é ele que encontra a jogada para o Guilherme sofrer o pênalti, e o Guilherme para dar essa força física mesmo, né? Para você ver o Léo Condé, o pragmático Léo Condé coloca o garoto que não vinha jogando numa partida dessa fora de casa, mas para quê? Para ser o cara do arraste, para ser o cara que carrega a bola para frente, enfim, mostrou que tem confiança também mesmo nesses momentos. O São Paulo pressionou, o São Paulo até acerta a trave outra vez, teve chance de empatar, poderia ter empatado, o futebol é assim, mas aí eu volto para o que eu disse no começo. O jogo estava desenhado para o que o Ceará mais gosta. Sofrer defensivamente, ser empurrado para trás às vezes, ficar menos com a bola. O Ceará trocou 335 passes, o São Paulo quase 200 passes a mais. Não foi um vareio de posse de bola, ficou a 60-40 mais ou menos, o que nem é tão absurdo, mas no sentido de efetividade, foi o Ceará que conseguiu fazer o seu plano de jogo. E aí é óbvio que eu também estou analisando no prisma do resultado ter dado certo. Porque às vezes o Ceará vai no limiar, como eu disse aqui. Ele faz o mesmo estilo de jogo, mas sofre um gol. Aí o cenário desconfigura. Porque talvez ao Ceará falte um pouco de força ofensiva para conseguir reverter situações, virar jogos, responder de forma rápida. Às vezes acontece, mas não é o habitual dessa equipe. Agora, meu amigo, quando o Ceará sai na frente em partidas como essa, aí é muito difícil virar. Aí é muito difícil. O Ceará é um time que sofre poucos gols na competição. E hoje vai na conta desse planejamento do Léo Condé, nas mudanças que muitas vezes a gente critica o Léo aqui por demorar ou por fazer mudanças que não fazem todo sentido. Hoje, contra o São Paulo, acho que ele vai muito bem. Praticamente acerta tudo que tentou, deu tudo certo, a estratégia funcionou. E o mais importante de tudo, é um Ceará que vence, quebra um tabu e se afasta da zona de rebaixamento. O principal fator hoje, além de tudo, foi vencer e abrir 9 pontos para a zona de rebaixamento. Muita gente estava com muito medo. O Ceará é o time que o Fortaleza vai buscar. O Ceará é o time que tem que tomar cuidado com o que vai acontecer. Ali as equipes de baixo estão olhando porque Grêmio, porque Atlético Mineiro, porque Santos, porque Vasco, tá todo mundo ganhando. O Ceará deu a resposta. O Ceará conseguiu o resultado também. Então, se estavam olhando para o Ceará, a distância agora aumentou, e aumentou bonito. E aumentou legal. 9 pontos, no mínimo 3 rodadas para você encostar. Para passar, são 4. Então, o Ceará tem 4 rodadas de gordura para poder sustentar essa posição. Quer dizer que está tudo perfeito? Longe disso. Quer dizer que o Ceará agora é um time infalível? Longe disso. Vai ter um jogo duríssimo contra o Vitória, que pode ser aquela última parte, né, nessa situação do Vitória, e até para o Ceará se distanciar ainda mais desse adversário que hoje é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Mas depois tem jogo em casa contra adversários difíceis, que o Ceará tem se complicado e que precisa dar uma resposta também. Então, um passinho de cada vez, mais valorizar muito o que aconteceu no Morumbi hoje. Muito. Porque, só para a gente lembrar, o Ceará nunca tinha vencido o São Paulo lá em nenhuma edição de Campeonato Brasileiro. Isso mostra o tamanho do feito como instituição do que o Ceará fez no Morumbi hoje. Então é para ser festejado por tudo que eu falei.
porque o Ceará conseguiu executar o plano de jogo, porque o Léo Condé acertou as mudanças, porque o Pedro Henrique está se recuperando, fez o gol da vitória, porque o time abriu 9 pontos na zona de rebaixamento, porque o torcedor agora tem um pouco mais de paz, um pouco mais de confiança naquilo que está sendo feito. Enfim, tem vários motivos para você festejar essa vitória alvinegra. Deixa aí tua opinião, o que é que você acha, se você concorda, se você não concorda, se teve algo que eu não destaquei, que você gostaria de destacar também. Esse é o comentário sobre essa partida, tentando bater esse papo com você aqui, tá? E antes de terminar, só falar da Golcase, que tá junto com a gente, cupom Fala Manso, uma promoção melhor do que a outra, tem a garrafa Urban, para você que aí é torcedor do Ceará, tem uma aba específica para você, torcedor alvinegro. É só você chegar lá, adquirir os produtos da Golcase, tá em promoção, valores até R$90, e você usando o cupom Fala Manso, ainda tem mais desconto, tem mais 5% de desconto. Então, meu amigo, é uma mão na roda. A Golcase só com produto top, e a garrafa Urban é uma delas, tá? Corre lá e aproveita as ofertas. No mais, a gente volta aqui para conversar sobre o nosso futebol, sobre o futebol cearense e sobre o Ceará, que agora pensa no Vitória na próxima rodada. Grande abraço e até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu!